Boa noite, meus queridos irmãos, e nós vamos passando para mais um capítulo da obra do Valdo Vieira, Técnica de Viver, e vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui, por podermos contemplar desse conhecimento, dessa obra tão grandiosa e necessária, e que possamos absorver o conhecimento necessário para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos para o capítulo 3, Nem os mortos repousam. E nesse capítulo, o Valdo, quer deixar para gente um ensinamento e um entendimento claro, de que ninguém gasta nada por pensar bem, O pensamento é isento de taxas e impostos entre nós, os homens. Toda a criação de Deus, é totalmente dádiva, A qualquer hora o sol favorece o justo e o criminoso, e tanto a erva má quanto a planta medicinal lhe recolhem o influxo criador. Só há uma seleção no reino do Espírito. Se conquistamos suficiente clareza para discernir o melhor do pior, possuímos consciência de mordomia dos bens da alma, e investidos dessa responsabilidade, reconheceremos que milhares de irmãos nos esperam nos cursos da necessidade humana, como se fossem estranhos em sua casa ou estrangeiros na própria terra, para se habilitarem com os diplomas de renovação da experiência. E aí a gente vai entendendo, que todos somos chamados ao socorro mútuo, meus irmãos? Tudo na existência terrestre, converge para essa realidade, A começar da profissão, que é uma forma livremente escolhida de nós sermos úteis, de nós encontrarmos um caminho, uma direção, um propósito, um objetivo, Quem se capacita dessa verdade jamais considera o supérfluo na base, da aquisição proveitosa. Então nós vamos entendendo o quanto é importante que nós consigamos, nos conhecermos, para que a gente possa encontrar, esse caminho que todos nós buscamos e que muitas das vezes nós nos sentimos perdidos, sem propósito, sem objetivo. Isso nos deprime, nos traz uma sensação muitas vezes ali de inutilidade, de incapacidade, Então que a gente possa entender que nós todos estamos aqui dentro dessa experiência terrena como seres espirituais que somos, com a oportunidade dessa aquisição proveitosa, como diz o nosso querido Valdo, e que todos somos chamados ao socorro mútuo, inclusive de nós mesmos. Então, a caridade, por todos os títulos, deve ser a estrela guia do espírita. E começa em nós, Quando eu faço por mim, eu faço por aqueles que estão à minha volta, por aqueles que vêm ao meu encontro, por aqueles que os nossos caminhos, em algum momento irão se cruzar. E a felicidade constitui a ressonância, dos atos bons, e tão somente os atos bons guardam pureza bastante, para lavar os erros e culpas da nossa consciência. Então, a gente vai entendendo que a gente erra sim, Errar é humano, mas nós temos que entender
que as nossas reparações, essas reparações que nós vamos fazendo ao longo da nossa existência, da nossa caminhada, que chega, né, pela nossa consciência, também vão lavando, né, a nossa alma desses erros, dessas culpas. A vida é atividade, né? Como diz o capítulo, nem os mortos repousam. Então, nós vamos passar para o lado de lá, fazermos a passagem, né? Ainda em atividade, levando a maior parte daquilo que nós somos aqui, né? Por isso que é importante nós passarmos por essa reforma íntima, por essa autoconsciência, né? Ninguém renasce sem passado espiritual e nem vive na carne sem futuro fora dela. A lei empresta o corpo ao espírito, né? E não o espírito ao corpo. É diferente, né? Na Terra, o tempo dedicado à fraternidade significa economia de tempo, né? Então, espírita sem ação no bem é qual fonte sem água, né? Além de não construir, ocupa lugar, sugere a tristeza das improdutividades, né? Então a gente precisa entender que nós somos uma fonte, e uma fonte que nós também nos alimentamos dela, para que nós possamos também passar isso adiante ao próximo, né? Ninguém vai dar para o outro uma água de uma fonte que a água é turva, né? Que não está límpida. Então, essa depuração, né? É muito importante que a gente busque, que a gente entenda, né? Que urge buscarmos segurança espiritual para nos sentirmos mais em paz, né? As garantias da prosperidade material são as mais relativas, né? O crédito bancário é suscetível de descer à falência, né? Como diz aqui o Valdo, e o colar de pérolas, por mais precioso, pode romper-se. Agora, aquele trabalho interno que nós realizamos conosco, que nós nos autodesenvolvemos, ninguém tira de nós, né? Nós vamos levar conosco esse tesouro, né? Então, que nós possamos entender cada vez mais, né? Sobre essa preciosidade que nós temos, mas que nós precisamos lapidar dentro de nós, né? Reter a riqueza amoedada é comum, mas raro é saber usá-la, né? Como a aquisição de conhecimento, mais raro seu emprego construtivo. Então, mais valem mãos puras, né, que mãos cheias. Cabeça simples e tranquila que inteligência complexa e primorosa, comprometida em atos inconfessáveis, né? Então, que a gente possa buscar mais por qualidade do que por quantidade, mais para o lado do ser, né, do que do ter. É isso que vai nos dar subsídio suficiente, né, para realizarmos essa reforma íntima, na qual esse é o nosso propósito, né? Nós estamos aqui justamente na oportunidade de nos refazermos, de nos reformarmos. Então, que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar dentro desse autoconhecimento. Criatura sem memória sofre mais por incapaz de fazer a estimativa de pessoas e fatos. Efetuemos o balanço de nossas possibilidades e apliquemos o saldo dos nossos recursos a benefício do próximo. Sejamos agradecidos por todas as alegrias que desfrutamos, estendendo-se ao menos felizes. Se até os animais expressam gratidão, por que as nossas consciências não serão igualmente reconhecidas perante a consciência maior? Fica a pergunta, né, de reflexão, que muitas vezes nós nos questionamos,
nós nos indagamos, nós não acreditamos, né, na nossa fé, naquilo que muitas vezes a gente acha que tem, mas a hora que nós somos provados a exercitar, nós percebemos o quanto ainda somos falhos, né? O quanto ainda buscamos, de fato, a melhoria, né? Então, que a gente possa, a cada capítulo desse livro sublime, né, ser convidado ao nosso despertar espiritual, para uma vida com mais sabedoria, com mais autoconhecimento, com mais espiritualidade, né? Entendendo que a vida tem o valor da nossa própria técnica de viver e que isso é um processo individual, né? Que só cabe a nós nos repararmos, nos reformarmos, entendermos como que a gente funciona, quais são os nossos mecanismos, os nossos movimentos. Então hoje é isso que eu gostaria de deixar para vocês dentro desse capítulo, lembrando, né, que ao nosso desencarne nós não vamos repousar, nós vamos dar continuidade nas nossas atividades, no nosso processo evolutivo. Então que nós tenhamos conteúdos e bagagem necessária, né, para levarmos as ferramentas adequadas para continuar o nosso trabalho do lado de lá. Gratidão, que assim seja, e até o nosso próximo capítulo. Um grande beijo no coração.